Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E o TSE acaba de suspender propaganda de Bolsonaro que questiona a inocência de Lula. A alegação de presunção de inocência feita pelo jurídico do ex-presidente foi acolhida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu suspender a propaganda de Bolsonaro que questiona a inocência de Lula. A liminar requerida pelo jurídico de Lula foi concedida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino na quarta-feira. Segundo os advogados da coligação Brasil da Esperança, trata-se de propaganda irregular que tenta incutir no leitor a falsa informação de que Lula não seria inocente por meio do uso de expressões como corrupto e ladrão para referir-se ao ex-presidente. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que, como alegado, a propaganda eleitoral impugnada é ilícita, pois atribui ao candidato a conduta de corrupto e ladrão, não observando a legislação eleitoral regente e a regra de tratamento fundamentada na garantia constitucional da presunção da inocência ou não culpabilidade, afirmou o ministro. Conforme o magistrado, não poderia a justiça especializada permitir que os partidos políticos, coligação e candidatos participantes do pleito deixassem de observar direitos e garantias constitucionais do cidadão durante a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, utilizando-se como justificativa a liberdade de expressão para realizar imputações que, em tese, poderiam caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação. Essa medida é de uma extrema urgência. Poucas vezes no Brasil se viu alguém ter a culpabilidade levantada, abolida e ter sido inocentado como Lula. Foi uma decisão completa da cúpula do Poder Judiciário brasileiro e ainda por cima amparada em decisão das Nações Unidas que aponta que o Judiciário brasileiro permitiu a um agente político como Sérgio Moro usar o cargo de juiz para se promover e lucrar politicamente. Então a inocência de Lula é uma das coisas mais inquestionáveis deste país e o eleitorado vinha sendo enganado por Bolsonaro ao dizer a esse eleitorado que Lula não foi inocentado, apesar de não pesar absolutamente nada contra ele na justiça. E hackers intensificam ataques a sites petistas e pedem voto para Bolsonaro. As páginas de apoio a Lula e de políticos do PT foram invadidas e passaram a exibir mensagens a favor do candidato à reeleição. Um grupo hacker que se identifica como apoiador de Bolsonaro intensificou ataques cibernéticos a páginas que apoiam a candidatura de Lula ao Palácio Planalto. Ao assumirem o controle dos sites invadidos, os hackers pedem voto ao candidato à reeleição. As ações são reivindicadas por um grupo que se autodenomina Bolsonaro Cibermáfia. As invasões são registradas em um repositório digital usado por hackers para dar publicidade aos ataques e cultivar prestígio no meio do cibercrime. Não foram encontradas evidências de ataques a sites ligados a apoiadores de Bolsonaro, mas como mostrou o jornal O Estado de São Paulo, os ataques à campanha de Bolsonaro foram feitos abertamente nas redes sociais pelos petistas, sem atuação de hackers. A campanha de Lula resgatou vídeos antigos sobre a maçonaria e tal, mas foi tudo feito dentro da lei, sem invadir, sem cometer nenhum tipo de crime, como é invadir uma página de alguém. Aqui, um dos feitos desses hackers que diz: o PT diz
lutar pelos pobres, mas o PT só se mostrou desigual ao longo dos seus anos, ignorando inclusive a história, dados do IBGE, dados oficiais que mostram a grande redução de pobreza e da desigualdade nos governos do PT. Aqui mais uma ação dos hackers. E o PT recebe informação de nova operação da Polícia Federal contra aliados de Lula e estuda medidas. Luiz Marinho diz que setores aparelhados pelo bolsonarismo querem forjar fatos. A tensão aumentou no PT desta semana. Dirigentes do partido afirmam ter recebido a informação de que uma operação da Polícia Federal poderia atingir aliados de Lula a poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais. Recebemos informação de que setores do Estado aparelhados pelo bolsonarismo estariam buscando forjar fatos que justifiquem operações bizarras contra nosso campo democrático, afirma o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Ele coordena a campanha de Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo e integra também a campanha de Lula. Marinho afirma que o partido já estuda medidas judiciais para evitar essa violência contra a democracia. Procurada, a PF não respondeu até o fechamento desta edição. A operação da PF, que teve o governador de Alagoas, Paulo Dantas, como alvo, fez com que o sinal de alerta soasse ainda mais forte no PT. O MDBista apoia Lula e é aliado do senador Renan Calheiros, que faz parte da oposição ao presidente da República. E a campanha de Bolsonaro vê o presidente da República construindo uma resistência à la Trump em caso de derrota. O QG de Bolsonaro se diz otimista sobre a possibilidade de vitória, mas ao mesmo tempo vê o presidente colocando em prática um plano B se o Lula vencer. A campanha de Bolsonaro diz que está otimista sobre a chance de vitória no segundo turno, mas prepara um plano B para o caso de derrota. Para integrantes da equipe, Bolsonaro está elaborando um projeto de resistência à la Donald Trump, em referência ao ex-presidente dos Estados Unidos que perdeu o cargo para Joe Biden. Membros do QG de Bolsonaro acreditam que, assim como seu ídolo norte-americano, Bolsonaro vai estimular tumulto e confusão no eventual cenário de derrota. Na terça-feira, durante um ato de campanha no Rio Grande do Sul, Bolsonaro pediu aos apoiadores que permaneçam no local da votação até o resultado final do segundo turno, no próximo dia 30. A fala foi considerada temerária até por integrantes da ala política do Bolsonaro. Nos bastidores, eles admitem que não há expectativa de que Bolsonaro aceite uma possível vitória de Lula de maneira pacífica. Então anote bem, você que está me ouvindo aí, o Bolsonaro já anunciou que não vai aceitar o resultado da eleição se o resultado da eleição não for a vitória dele. Quando Trump foi derrotado, ele estimulou uma marcha de apoiadores em direção ao Congresso dos Estados Unidos, que acabou invadido. 5 pessoas morreram no episódio. A ida de Bolsonaro ao Ministério da Defesa nesta semana foi vista por membros da campanha como um recado que o presidente quis dar ao judiciário, reforçando sua desconfiança e questionamento sobre as urnas. Integrantes da pasta afirmaram que o presidente teria recebido um balanço de ações sobre as operações de garantia de votação e apuração, chamadas de GVA. O dia de Bolsonaro sob a bênção do pastor e a indiferença dos padres, eu vou resumir essa matéria para você. É o seguinte, os apoiadores do Bolsonaro que causaram a confusão que se viu na Basílica de Aparecida do Norte estavam todos bêbados. E a Polícia Civil e o Ministério Público cobram o governo por provas de denúncia feitas por Damares. Os dois órgãos pedem que o Ministério encaminhe provas das denúncias de violência contra crianças feitas por Damares Alves. Essa maluca aqui. A Polícia Civil e o Ministério Público do Pará requisitaram ao governo federal provas dos relatos de Damares sobre abuso e violência sexual contra crianças na ilha de Marajó. O ofício foi endereçado ao atual chefe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiana Brito, solicitando que encaminhe a este órgão documentação existente naquele ministério
conforme afirmado pela então ministra em seu pronunciamento, a fim de que os relatos sejam investigados e todas as providências cabíveis possam ser adotadas destrecho do documento. O MP ressalta que, considerando a realidade sensível do arquipélago de Marajó, composto por municípios dos quais alguns representam piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, esse Ministério Público vem atuando no fortalecimento institucional naquela região. E Damares vai ter que provar o que não existe. Ela inventou isso na mente pervertida dela e agora vai ter que provar o que ela disse e não vai provar coisa nenhuma. Nós já adiantamos aqui, ela vai simplesmente se fingir de morta. E Bolsonaro tenta intimidar o país. Nos últimos dias, ele renovou ameaças e provocações e impede as Forças Armadas de divulgarem relatórios que diz que as urnas não têm problema. O Bolsonaro está sentindo o cheiro da derrota, meu amigo, minha amiga. E para diminuir a rejeição, o Bolsonaro até adota a estratégia do meia-culpa. Agora ele diz que errou em agredir a deputada Maria do Rosário, que errou em dizer que ter filha mulher é uma fraquejada e todas as outras estultices e imbecilidades que esse sujeito vomitou por sua boca infecta. E um padre bolsonarista diz que quem votar em Lula vai pagar no juízo final. Isso é um crime eleitoral. Ele envia esses áudios para os fiéis dele, tentando usar a religião e a fé das pessoas para enganar o eleitor. Cadeia é pouco para um sujeito desse. E após a confusão em Aparecida, o PT vê acerto em Lula evitar eventos religiosos. Lula deixou de ir ao Círio de Nazaré, apesar de ter sido convidado, e deixou de ir à Basílica de Aparecida do Norte, também pelo mesmo motivo, para evitar proselitismo religioso. E a atitude de Lula, o que a gente pode dizer, é o seguinte: é a atitude de um estadista, alguém que respeita a fé, respeita as instituições e a lei. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.